E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo. E é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, comentando, anotando e, é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engrandecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês e, é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, ok? Vamos lá! Hoje nós vamos conversar sobre produção textual, tá? Bem, eu sou o professor Henrique, penso que vocês já me conhecem, então, assim, por hora dispenso apresentações, mas caso você não me conheça ainda, eu estou com você nesse período online, nesse período virtual aí, tá bom? Nós temos para hoje como assuntos a proposta de número 1, lá do nosso livro de produção textual, tá? O manifesto O Texto que Grita. Nós temos a proposta de número 2, o manifesto Brasil Nação Leitora. E nós temos também a proposta de número 3, viu? Que é o Manifesto por Cidades Inteligentes, Humanas e Criativas. E aí você precisa fazer a seguinte indagação. O que é manifesto, hein? Por que fazer o manifesto? Qual o objetivo do manifesto? Você deve recordar aí das manifestações, na verdade, que há aí de modo público, que acontecem nas avenidas, nas ruas, em períodos presidenciais, ou melhor, eleitorais, períodos politicamente que nós temos a ascensão da política. Nós vamos observar que há muitas manifestações. Por exemplo, há manifestações em relação à população que não concorda com determinada proposta de tal político ou de tal presidente. Então, essas manifestações são para reivindicar direitos, para que os direitos sejam muito bem aí trabalhados, distribuídos, para que tenha uma certa igualdade, uma certa equidade, para que haja questões voltadas à justiça social. Enfim, as manifestações, elas são esse ato, nós podemos dizer assim, esse ato de defesa, daí manifestar-se, dar a sua voz, tá bom? Queridos e queridas, nós vamos observar que nós estamos falando aí de um manifesto oral, né? Quando nós saímos às ruas para fazer manifestações. Mas, em se tratando de produção textual, nós temos os nossos manifestos escritos, viu? Que são os manifestos que nós iremos ver hoje. Inclusive, nós teremos que ler o manifesto, que será o manifesto da proposta de número 1, para que nós possamos aí fazer as correções devidas, entender algumas questões que ficaram aí duvidosas, enfim, retomar de fato a uma atividade que ficou para casa, porque os manifestos ficaram como uma atividade para casa da semana passada, tá bom? Bem, turma, nós temos aí o seguinte então, afinal, o que é o manifesto? Eu acabei de comentar. Por que fazer o manifesto? Para haver uma reivindicação de direitos, na verdade, para haver aí uma certa equidade. Qual o objetivo do manifesto? Segue também aí o mesmo motivo de por que fazer o manifesto, tá bom? É por meio do manifesto que nós podemos aí expressar a nossa opinião, expressar o que pensamos de um modo muito mais latente, tá? De um modo muito mais evidente, naturalmente sem brigas. Quando nós falamos em manifesto, nós não podemos assim fazer uma relação com brigas, viu? Com aquelas guerras e tal e tal e tal. Hoje nós devemos fazer uma manifestação pacífica, porque a nossa humanidade ela já evoluiu bastante. Para isso, então, nós vamos observar nesse primeiro momento as características e estrutura de um manifesto, viu?
Se você quiser encontrar esse texto que está sendo apresentado aí na sua telinha, ele é um texto que está lá na página de número 8, viu? E aí nós temos as características e estrutura, tá? De um texto manifesto. Ainda nessa mesma página, nós vamos ter um pouco mais acima, porque eu não trouxe, porque eu queria focar mais nas características e estrutura do texto manifesto. Mas, acima desse texto, nós temos assim: a história da humanidade apresenta vários manifestos marcantes. O manifesto comunista, o manifesto futurista, o manifesto surrealista, o manifesto antropofágico, entre outros. E aí nós temos aí uma indagação. Você já ouviu falar sobre esses manifestos? O nosso material pede que você faça uma pesquisa, tá? Mas não será necessário fazer essa pesquisa, viu? Só se você quiser conhecer apenas sobre os manifestos. Esse gênero de texto, então, tem características e estrutura, específicas. Por meio do manifesto, uma pessoa ou um grupo se posiciona com relação a um problema social, com relação a um problema político, com relação a um problema econômico, religioso, cultural, etc. Em um manifesto, utiliza-se em geral de discurso persuasivo para impactar a opinião pública, isto é, a linguagem presente num documento que é o manifesto, porque o manifesto é um documento, viu? É um gênero textual, mas é um documento. É uma linguagem que ela vai ter o poder de convencer o leitor. Bem, por meio do manifesto, então, nós vamos observar aí que a questão da linguagem que tem o discurso persuasivo. Esse gênero também age ou atua como denúncia, ok? Como reivindicação, por apresentar caráter político para provocar atitudes ou mudanças no leitor. Então, quando os manifestos são produzidos por grupos artísticos, ganha forma poético-literária, tá bom? E aí, nesse caso, terá uma ação artística. Mas, em relação a esses manifestos, na maioria das vezes, os verbos apresentam-se no imperativo ou no presente do indicativo, tá bom? A linguagem ela tem de ser acessível, mesmo ali com teor persuasivo. E as gírias e as palavras de baixo calão devem ser evitadas, tá? Porque, querendo ou não, é um documento. E aí, em relação à estrutura, nós vamos observar que o manifesto, normalmente, ele é composto por título, como nós estamos vendo aqui, ó, tá? O título, ele é composto normalmente de palavras ou expressões que definem e resumem a problemática discutida no texto. Exemplo: manifesto de indignação pela tragédia de Brumadinho. O manifesto que nós vamos ver hoje é o manifesto que resume também a problemática discutida no texto, isto é, manifesto em defesa da civilização, tá bom? Nós vamos ter também, em relação ao manifesto, o corpo do texto. O corpo do texto, ele costuma ser construído da seguinte maneira: no primeiro parágrafo, quem escreve, reivindica, se apresenta, tá? Quem escreve, quem reivindica, se apresenta. Em seguida, são reveladas as questões problema, bem como os motivos pelos quais o assunto está em discussão. Na conclusão, então, em geral, apresentam-se possíveis soluções para o problema, tá? E por último, nós temos aí como ainda um elemento, um item que faz parte, que é importante para o texto manifesto, é o local, é a data e a assinatura dos manifestantes, tá? Tanto que é comum a identificação dos autores, assim como da data e do local. Graças, então, a essas informações, o leitor pode saber se o manifesto é recente ou ele pode saber se o manifesto não é recente, tá bom? E aí, compreendendo também se o assunto abordado é atual, se ele continua atual ou se está ultrapassado. Também, quando se sabe quem escreveu o manifesto, é possível inferir a importância desse documento para a sociedade.
sociedade. Então, nós temos aí as características principais, primordiais do texto manifesto, que é o texto que nós vamos estudar hoje, viu? Dando continuidade, então, nós vamos observar lá nas páginas 2 a 5, tanto que nós vamos aí ter que fazer uma leitura dessas páginas. Sim, queridos, nós vamos precisar realizar, de fato, a leitura dessas páginas, porque esse conteúdo ele precisa ficar muito bem esclarecido aí na cabecinha de vocês. Quando vocês colocam, então, lá na página de número 2, vocês vão observar esta página que segue aí, viu? Essa página aqui, para mim, ela está imagem preta e branca, por um motivo. O motivo é para que vocês consigam visualizar melhor, porque quando eu coloquei colorido, não ficou uma coisa tão visível, agradável de se ver, tá bom? E aí vocês vão observar exatamente esta página, na página número 2, manifesto, o texto que grita. Eita, será que o texto grita de fato? Ou será que as pessoas que gritam, hein? Mas, se nós falamos em manifesto e em opiniões, que é um texto de opiniões, na verdade, é um texto em que há muitas manifestações a favor ou não, mas normalmente é o que não é a favor de determinada posição. Então, o teor ali ele é tão evidente de uma manifestação contrária que parece dar a entender ali que o texto ele grita, tá? Interessante isso, muito interessante. Ainda dentro dessa página, abaixo ali do manifesto, o texto que grita, vou dar um zoom, nós temos aí, manifesto em defesa da civilização. E nós temos uma legenda. Manifestos são textos, olha um conceito de natureza persuasiva e argumentativa que tem o objetivo de sensibilizar o interlocutor. E aí, nesse caso, queridos, vocês vão observar que esses manifestos, eles são feitos para declarações formais, geralmente são escritas sobre diferentes temas, a fim de transmitir intenções, opiniões, decisões, ideias, sendo elas políticas ou não, particulares de alguém ou de algum grupo de pessoas, tá bom? Nós vamos observar então, ainda seguindo aí a nossa página número 2, que diante do quadro de regressão social que atinge os países considerados desenvolvidos, com a supressão progressista de direitos, um grupo de economistas formados pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, decidiu elaborar um manifesto em defesa da civilização, tá bom? No documento consta a seguinte pergunta: estamos nós hoje vivendo uma crise que nega os princípios, bem aqui, tá, queridos? Bem no meio da página, fundamentais que regem a vida civilizada e democrática? E se isso for verdade, quanto tempo mais a humanidade suportará tamanha regressão, tá? Nós vamos observar, então, que esse texto ele terá um alto teor crítico acerca do que é civilização. Melhor, acerca mesmo da civilização, tá? E ali nós temos um breve conceito sobre civilização. Complexo o conceito da história e da antropologia, é o estágio do desenvolvimento cultural, técnico, econômico, artístico, de costumes, de ideias religiosas, etc., em que se encontra determinado povo. Então, com esta pergunta, estamos nós hoje vivendo uma crise que nega os princípios fundamentais que regem a vida civilizada e democrática. Nós vamos observar o alto teor crítico, chegando até a ser político também em relação a este manifesto, tá bom? E aí nós vamos observar aqui, ó, o início do manifesto. E aí, atenção, com os livros em mãos, tá? Eu espero que vocês estejam com os livrinhos em mãos. Nós vamos, então, começar a leitura do nosso manifesto. Em seguida, vou comentando, viu? Mas em seguida, quando nós terminarmos de ler o nosso manifesto, fiquem bem atentos aí, porque nós vamos comentar as questões. Se você já tiver respondido, que eu espero que sim, porque ela foi passada como tarefa de casa, você pode fazer assim uma correção, de repente por algo
por alguma questão que você achou que a resposta seria uma, mas na verdade é outra, a ideia não foi muito bem elaborada, enfim. É o momento de você fazer aí a correção necessária, tá bom? Vamos lá então. Leia a seguir um fragmento desse manifesto. Manifesto em defesa da civilização. Vamos lá. Vivemos hoje um período de profunda regressão social nos países dito desenvolvidos. A crise atual apenas explicita a regressão e a torna mais dramática. Os exemplos multiplicam-se. Em Madrid, uma jovem de 33 anos, outrora funcionária dos Correios, vasculha o lixo colocado do lado de fora de um supermercado. Também em Girona, na Espanha, diante do mesmo problema, a prefeitura mandou colocar cadeados nas latas de lixo. O objetivo alegado é preservar a saúde das pessoas. Tá? Nós já começamos aí com uma opinião já forte, né? A questão aí das pessoas que vão ao lixo procurar algo. Vamos ver então, lá na página 3, a continuação deste texto, viu? Vamos lá. Em toda a zona do euro, cresce a prática medieval de anonimamente abandonar bebês dentro de caixas nas portas de hospitais e igrejas. Eita, uma forte crítica. A Inglaterra do Lord Beveridge, um dos inspiradores de Welfare State, vem cortando recorrentemente alguns serviços especializados para idosos e doentes terminais. Cortes substantivos no valor das aposentadorias e pensões constituem uma realidade cada vez mais presente para muitos integrantes da chamada Comunidade Europeia. Por toda a Europa, museus, teatros, bibliotecas e universidades públicas sofrem cortes sistemáticos em seus orçamentos. Em muitas empresas e órgãos públicos, é cada vez mais comum a prática de trabalhar sem receber. Ainda oficialmente empregado, é possível ao menos manter a esperança de um dia ter seus vencimentos efetivamente pagos. Em pior situação está o desempregado. Grande parte deles são jovens altamente qualificados. Eita, turma, é uma baita crítica, viu? É uma crítica social em relação aos países que aos países que, como consta no texto, ditos desenvolvidos. Será que mesmo nos países desenvolvidos nós temos assim uma amostra da desigualdade social? Interessante. Vamos dar continuidade então. A massa crescente de excluídos não é um fenômeno apenas europeu. O mesmo acontece nos Estados Unidos da América. Ali, mais do que em outros países, a taxa de desemprego, tomada isoladamente, não sintetiza mais a real situação do mercado de trabalho. A grande maioria daqueles que hoje estão empregados ocupam postos de trabalhos precários e em tempo parcial concentrados no setor de serviços. Grande parte dos postos mais qualificados e de melhor remuneração da indústria de transformação foram destruídos pela concorrência chinesa. Vamos continuar. Nesse cenário, a classe média vai sendo espremida, a mobilidade social é para baixo e o mercado de trabalho vai ficando cada vez mais polarizado no país das oportunidades. No extremo superior, pouquíssimos executivos bem remunerados que têm sua renda diretamente atrelada ao mercado financeiro. No extremo inferior, uma massa de serviçais pessoais mal pagos, sem nenhuma segurança, que vivem uma realidade não muito diferente
da dos mais de 100 milhões que recebem algum tipo de assistência direta do Estado. O welfare state, ao invés de se espalhar pelo planeta, encampando as tradicionais hordas de excluídos, encolhe, aumentando a quantidade de deserdados. Vamos ver, vamos continuar. Muitos dirão que essa situação será revertida com a suposta volta do crescimento econômico e a retomada do investimento na indústria de transformação nestes países. Não é verdade. É preciso aceitar rapidamente o segundo fato. No capitalismo, o inevitável avanço do progresso tecnológico torna o trabalho redundante. Olha, queridos e queridas, nós temos aí uma crítica ao capitalismo, viu? Uma forte crítica ao capitalismo. Se nós pararmos e observarmos a desigualdade social no Brasil, tá? Vou fazer só uma relação com o Brasil, ela acontece com muita evidência graças ao capitalismo, viu? Tanto que nós somos um país extremamente consumista e, ao consumir mais, nós geramos naturalmente lucros para o nosso Estado, tá? Mas, consequentemente, mais produção, e aí nós vamos observar o ciclo que é. Há uma outra situação também que, na sociedade em que vivemos, principalmente no Brasil, há em pauta questões sobre meritocracia, que uns conseguem chegar a determinados cargos ou destinos, na verdade, políticos, destinos financeiros, destinos, na verdade, profissionais com alto teor financeiro, valor financeiro, graças ao nosso mérito, tá? Mas, vejam bem, o professor Henrique aqui está apenas comentando, isso não quer dizer que é um juízo de valor ou um ponto de vista um ponto de vista meu sobre o assunto, viu? Eu estou querendo dizer que está em alta questões voltadas à meritocracia. Então, por exemplo, homens que chegam a cargos altos, eles se dizem que conseguiram esses cargos graças aos seus méritos, batalharam para isso. Mas aí vem uma situação. E as pessoas que se encontram marginalizadas, hein? Que se encontram à margem da nossa sociedade, que são, de certa maneira, desprezadas, hein? Será que elas não podem ter o mesmo mérito que essas pessoas que eu citei? Vale uma reflexão, não é verdade? Vamos continuar então. O exponencial aumento da produtividade e da produção industrial é acompanhado pela constante redução da necessidade de trabalhadores diretos. Uma vez excluídos, reincorporam-se, então, reincorporam-se, é um trava-línguas, viu? Aqueles que conseguem, como serviçais baratos, dentro de um circuito de renda comandado pelos detentores da maior parcela da riqueza disponível. Por isso mesmo, a crescente desigualdade de renda é funcional para explicar a dinâmica desse mercado de trabalho polarizado. Então percebam que o nosso manifesto aí, ele tem assim um alto teor argumentativo para que em decorrência aos gêneros eita, que o professor hoje está demais. Em relação aos gêneros textuais já estudados, e nós vamos observar aí que esse teor informativo e argumentativo é uma característica do texto manifesto, tá bom? Vamos dar continuidade então. Nós vamos agora lá para a nossa página de número 4, para que nós possamos continuar a leitura do nosso manifesto, tá bom? É um texto um pouco grandinho, não é verdade?
Vamos lá. Diante desse quadro, uma pergunta torna-se inevitável. Estamos nós hoje vivendo uma crise que nega os princípios fundamentais que regem a vida civilizada e a vida democrática? E se isso for verdade, quanto tempo mais a humanidade suportará tamanha regressão? Interessante. A angústia torna-se ainda maior quando constatamos que as possibilidades de conforto material para a grande maioria da população deste planeta são reais. É preciso agradecer ao capitalismo e ao seu desatinado desenvolvimento pela exuberância de riqueza gerada. Ele proporcionou ao homem o domínio da natureza e uma espantosa capacidade de produzir em larga escala os bens essenciais para as satisfações das necessidades humanas imediatas. Diante dessa riqueza, é difícil encontrar razões para explicar a escassez de comida, de transporte, de saúde, de moradia, de segurança, etc. Numa expressão, escassez de bem-estar. Vamos continuar, porque nós precisamos aqui terminar esse texto para voltar às questões, ou melhor, iniciar as questões que elas devem ser comentadas. Um bem-estar que marcou os conhecidos anos dourados do capitalismo. Vejam que nós temos uma relação forte aí de crítica ao capitalismo. A dolorosa experiência de duas grandes guerras e da depressão pós-1929 nos ensinou que deveríamos limitar e controlar as livres forças do mercado. Os grilhões colocados pela sociedade na economia explicam quase 30 anos de pleno emprego, aumento de salários e lucros e, principalmente, a consolidação e a expansão do chamado estado de bem-estar social. Os direitos garantidos pelo Estado não deveriam ser apenas individuais, mas também coletivos, vale dizer sociais. Dessa maneira, ao mesmo tempo que o direito à saúde, à previdência, à habitação, à assistência, à educação e ao trabalho eram universalizados, milhares de empregos públicos de médicos, enfermeiras, professores e tantos outros eram criados. O welfare state não pode ser interpretado como uma mera reforma do capitalismo, mas sim como uma grande transformação econômica, transformação social e transformação política. Ele é, nesse sentido, revolucionário. Não foi um presente de governos ou empresas, mas a consequência de potentes lutas sociais que conseguiram negociar a repartição da riqueza. Isso fica sintetizado na emergência de um Estado que institucionalizou a ética da solidariedade. O indivíduo gerou lugar ao cidadão portador de direitos. No entanto, as gerações que cresceram sob o manto generoso da proteção social e do pleno emprego acabaram por naturalizar tais conquistas. As novas e prósperas classes médias esqueceram que seus pais e avós lutaram e morreram por isso. Um esquecimento que custa e custará muito caro às gerações atuais e futuras. Caminhamos para um estado de mal-estar social. Vocês ainda estão lembrados e lembradas do título do nosso manifesto? Manifesto em Defesa da Civilização. Isso. Nós vamos observar um alto teor crítico em relação ao capitalismo, em relação ao bem-estar, mas fazendo uma contraposição ao mal-estar, tá? Ou melhor, ao mal-estar em relação ao bem-estar, sobre a disputa de poder, sobre o fato de países que são ditos desenvolvidos terem aí uma ascensão da indústria, mas ao mesmo tempo ter também aí um alto valor de desigualdade social. A desigualdade ela ainda continua latente, viu? E em questão de manifesto em defesa da civilização, nós terminamos o texto se perguntando, meu Deus, será que nós somos seres humanos de fato civilizados, tá? E olha que nós temos ideia do que não é civilizado. Nós atribuímos, por exemplo, uma imagem mental de que o que não é civilizado
é justamente um ser que não pensa como nós pensamos, que não age como nós agimos, tá? Em relação ao nosso lado racional, em relação ao nosso lado mesmo da inteligência, tá? E aí vale uma grande reflexão. Vamos continuar. A civilização precisa ser defendida. As promessas da modernidade ainda não foram entregues. A autonomia do indivíduo significa a liberdade de se autorrealizar. Queridos, só para esclarecer, tá? Às vezes eu dou uma leve pausa quando eu estou explicando o conteúdo dessa forma, porque nós somos dependentes da tecnologia, né? E às vezes a tecnologia ela não é 100% favorável e dá umas falhas. Então, este é o motivo, viu? Isso outro dá uma falhinha, mas enfim, vamos continuar. A autonomia do indivíduo significa a liberdade de se autorrealizar, algo impensável para o homem que precisa preocupar-se cotidianamente em sua sobrevivência física e material. E aí nós vamos continuar